Olá, você que acompanha o canal Ideal, nós estamos começando mais uma conversa aqui com os nossos parceiros da Conceito Contabilidade e nós vamos falar sobre recuperação judicial. Fernando Krau já está aqui ao meu lado para a gente falar sobre esse tema, essa temática tão importante, e nós temos aqui também duas convidadas mais que especiais também para tratar sobre esse assunto. Começo apresentando aqui a Daniela Trento Gonçalves, ela que é da Gonçalves Advocacia, vai trazer esse tema tão importante para a gente que, claro, faz toda a diferença para muitas empresas. E também a Natália Salsa, que é administradora judicial da Fato Administradora Judicial. Bom, a gente começa falando sobre esse tema, Daniele, com uma pergunta que é mais que importante. Afinal, o que é a recuperação judicial? Que para muitas pessoas parece um bicho-papão, né? Não é verdade? Olá, seja bem-vinda. Bom, então, bom dia a todos, né? Éder, a recuperação judicial, ele é um mecanismo legal para o enfrentamento da crise econômica, né? Quando a empresa ela está enfrentando uma dificuldade econômica financeira e ela precisa de um plano de recuperação para negociar com os credores, ela pode pedir esse apoio do judiciário para que ela possa soerguer, ou seja, para que ela possa enfrentar esse momento. Legal. Agora, muita dúvida surge nesse momento também, e uma delas, Natália, é com relação ao papel do administrador judicial. Como ele age nessas situações? Olá, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada por me receber aqui. Bom, tirando aqui, acho que a dúvida principal, o administrador judicial, na recuperação judicial, não é gestor da empresa. O administrador judicial, ele atua como auxiliar do juiz na verificação da documentação contábil, na verificação dos créditos. Um dos papéis mais importantes do administrador é a análise dos créditos. Então, a empresa vai apresentar uma primeira relação de credores, né, em que ela relaciona nome, dados do seu credor, o crédito que ela apurou, e nós, administradores, fazemos toda essa conferência, combinado com a análise contábil da empresa, né, e a origem do crédito. Enfim, nós realmente não entramos em nenhum momento na gestão da empresa. Informação importante, porque gera realmente essa dúvida, inclusive, né, Fernanda? A gente comentava antes da gravação que muitas pessoas imaginam que procede dessa forma e que também a recuperação judicial é só para grandes empresas, mas não é bem esse caminho, né, Fernanda? Olá, seja bem-vindo também. Bom dia, Éder. Bom dia a todos. Realmente, existe muita obscuridade ainda para o grande público, né, sobre o que é a dinâmica da RJ. Apesar desse ano a legislação estar completando 20 anos de existência, mas ela ainda é muito desconhecida do grande público, né? E esse é um dos estigmas que existe, né? De que o administrador judicial vai tomar conta da gestão do negócio, e aí o medo de todo empresário é que ele vai engessar a atividade. Até porque muitas vezes esse administrador que vem de fora não domina a atividade, né? Então, à medida que você vai entendendo um pouco melhor a dinâmica que uma RJ tem, o papel do administrador judicial, você percebe que não é assim. Na verdade, um processo de recuperação judicial faz muito mais pela empresa no sentido de trazer mecanismos e pessoas para auxiliar a gestão do que outra coisa. Muita gente ainda tem aquele estigma de que a RJ já é um pé no fechamento do negócio. E não é bem assim, né? Ela existe justamente para que se salve o negócio. O foco dela é esse. E o objetivo do nosso podcast aqui hoje é esse, né? É desmistificar um pouco esse processo. Daniela, aprofunda um pouquinho mais sobre essa questão, porque afinal salvar o negócio, justamente as pessoas às vezes olham para isso, não, fechou, quebrou a empresa, é esse o caminho mesmo, porque é a primeira informação, às vezes, para quem não se aprofundou, para quem não buscou, fica com isso em mente. Fala um pouquinho mais sobre esse tema também. Então, o mecanismo legal da recuperação judicial ou extrajudicial, ele é justamente para impedir um processo de falência.
Ou seja, você vai procurar uma equipe especializada para desenvolver um plano de negócio de reestruturação do seu passivo. Ou seja, você vai apresentar diante do teu fluxo de caixa, diante da tua possibilidade de pagamento, você vai apresentar um plano adequado que você consiga cumprir todas as obrigações com credores. Então, as duas finalidades, os objetivos da lei é justamente preservar a atividade econômica, a manutenção de empregos e o pagamento aos credores. Muito bem, Natália. Fala um pouquinho mais justamente sobre as etapas, como é que funciona, então, para começar esse processo, como é que ele se desenrola, para as pessoas poderem ter um mapa mental, digamos assim, de como funciona realmente. Perfeito. Bom, o ingresso com o pedido de recuperação judicial é um pedido feito perante o judiciário, né, como a Dani comentou. Ele tem que ser instruído com uma série de documentos contábeis, a documentação também comprobatória ali da regularidade da empresa, a relação dos débitos. Depois de aceito o pedido de recuperação judicial, de concedida a recuperação judicial, começa um momento muito importante para essa oportunidade de reestruturação da empresa, que é o stay period, né, que suspende ali as medidas expropriatórias contra a empresa devedora. Dessa concessão da recuperação judicial, né, do pedido de processamento da recuperação judicial, a empresa tem 60 dias para apresentar o plano de recuperação judicial, que é isso que a Dani comentou, de todo o planejamento de pagamento, como é que cada classe de credores, né, depois, de repente, a gente pode até entrar nesse detalhe das classes de credores que existem na recuperação judicial, de como cada um desses credores vai receber, trabalhando ali as possibilidades da empresa dentro desse fluxo de caixa. Após o plano de recuperação judicial ser apresentado, é dada a oportunidade de manifestação, né? Então, dos credores avaliarem ali a proposta que foi apresentada e, havendo alguma objeção, quer dizer, uma manifestação contrária ali aos termos propostos, é agendada uma Assembleia Geral de Credores, que nada mais é do que a reunião de todos os credores com a recuperanda, em que a recuperanda apresenta a sua proposta e abre para análise e votação de seus credores ali do plano que foi proposto. Uma vez aprovado o plano, então nós temos definitivamente o início ali do cumprimento do plano de recuperação judicial e a concessão da recuperação judicial pelo juiz. Que legal, Fernando. Fica muito claro que torna o processo muito mais transparente, né? Fica muito claro para todos os envolvidos o que vai acontecer. Quais são as etapas? Quer dizer, realmente, para quem está naquela dúvida, será que eu recebo, será que eu não recebo? As coisas ficam muito mais claras nesse processo, né? Com certeza. É um processo que ele é todo fiscalizado por várias partes. Não depende mais só do gestor ou só de uma pessoa, né? E dentro desse trabalho, o que é que se percebe com clareza? Muitos profissionais vêm para contribuir com o processo. O próprio AJ, né, que não é só um agente fiscalizador, mas ele também contribui muito, né? O próprio advogado acaba participando, a contabilidade tem que ter uma atuação diferente nesse processo. É muito comum, e até uma sugestão que a gente sempre dá, que se busque uma consultoria financeira para ajudar a estruturar o processo. Até porque é mais fácil, muitas vezes, um terceiro trabalhar a questão com os credores do que o próprio proprietário, que já tem uma relação, e muitas vezes até com algum nível de desgaste, né? Então, assim, esse processo como um todo, ele fica muito mais consistente, né? E esse é um dos papéis, inclusive, da própria contabilidade no processo, né? Ela não é uma contabilidade como as empresas de contabilidade estão acostumadas a fazer. Existem prazos diferentes, existem peculiaridades que a lei exige que precisam ser atendidas ali, e principalmente a entrega nos prazos que o AJ precisa. Porque se você não consegue cumprir um prazo de entrega de relatórios da contabilidade, como é que você vai convencer o AJ e o juiz de que você vai conseguir cumprir o plano, que é algo mais difícil? E foi nesse contexto até que a Conceito começou a se especializar há algum tempo nesse trabalho, justamente porque foge do trivial do dia a dia das empresas de contabilidade. Então, é um processo que a gente até gosta de trabalhar hoje,
né? Porque são vários profissionais contribuindo e existe esse compromisso de que aquilo precisa funcionar bem, né? Com transparência e com consistência, principalmente. Você não apresenta lá qualquer relatório e a coisa acontece. Os números que estão lá precisam ser os números reais do negócio. Que interessante isso. Agora, a gente tratou de vários pontos, mas eu acredito também, Daniele, que tem uma série de desafios aí também no caminho. Existem realmente situações para serem passadas durante esse processo por parte das empresas? Sim, o procedimento, ele é, claro, ele tem que atender a requisitos legais, então é uma série de documentações a ser apresentada. É muito comum que nós, advogados do devedor, a gente faça uma boa avaliação na questão contábil, verificar para que os números estejam compatíveis, ou seja, é muito importante a presença dos colegas da contabilidade, porque a empresa, ela precisa refletir, a contabilidade precisa refletir a realidade da empresa, para que esses números sejam transparentes a todos os credores, né? Diante desses números é que a gente vai poder dar publicidade aos atos da empresa para que os credores na Assembleia Geral entendam sim que é um processo de crise e que o plano, que essa projeção, ele vai conseguir gerar caixa suficiente para pagar a todos, né? Então, quando esses desafios assim que a gente enfrenta é de realmente cumprir todos os passos, os requisitos legais, tá? E o que eu vejo que ainda há cultura no Brasil da negociação. Ou seja, que ainda precisamos difundir essa possibilidade, essa abertura de todos a uma negociação, porque o processo de recuperação judicial, ele de fato é uma negociação entre devedor e uma coletividade de credores, né? Legal, agora já aproveitar contigo, seguir nesse caminho, porque o que você imagina em termos de perspectivas para o futuro com relação à recuperação judicial? O que dá para falar mais sobre esse tema? Bom, diante do cenário atual, que estamos em um momento instável economicamente falando, né, a tendência é que, de fato, esses números aumentem, né, que aumentem e, claro, estamos com a Selic aí num momento de alta, e isso impacta muito nos contratos, tendo em vista que muitas empresas haviam assinado contratos com a Selic lá há 2, 3 anos atrás em uma baixa, e hoje num patamar de praticamente 15%, é muito comum que as empresas não consigam gerar caixa suficiente para pagamento da dívida. Quando as margens mais apertadas, o fluxo de caixa fica comprometido. E ocorre, por conta disso, a necessidade de recorrer a esses institutos, né? Então, o que vem ocorrendo de um ano passado para cá é esse aumento da busca pela intervenção do judiciário para suportar essa possibilidade de negociação amparada. O que a gente percebe é que a evolução tecnológica, ou seja, que a lei, ela vai ter que refletir toda essa movimentação, como o direito é uma ciência social, ela vai evoluindo conforme os avanços da sociedade. Então, a lei precisa atender, sim, a todas essas movimentações socioeconômicas que ocorrem na vida empresarial. Agora, já se encaminhando mais para essa parte final da nossa conversa, eu gostaria que vocês deixassem, tanto você, Natália, quanto Daniele, algumas recomendações para a pessoa que daqui a pouco está pensando, olha, será que é o caminho? Como é que eu me identifico? Como é que eu percebo? Procuro, não procuro? Como é que eu faço? Natália, que recomendações você deixaria para os empresários que estão acompanhando essa nossa conversa? Bem, acho que a principal recomendação seria o quanto antes você agir para sanar a sua situação de crise financeira, melhor. Por isso, a importância da consultoria especializada, né? Então, acho que é importante também incentivar a utilização do Instituto. Eu sempre digo que a recuperação judicial, ela é um mecanismo legítimo, é legítimo do empresário
se socorrer à recuperação judicial, né? Acho que a gente ainda, apesar dos 20 anos da legislação, a gente ainda tem um pouco do estigma da concordata, que era, sim, um procedimento muito engessado, né, que quase que 100% das vezes culminava na falência da empresa. A recuperação judicial não. Uma coisa que nós, que atuamos na área, vimos nesses 20 anos é realmente que é um procedimento bem sucedido, que tem sido utilizado cada vez mais, não só, enfim, pela recorrente crise em que as empresas, as dificuldades que as empresas enfrentam, mas porque é muito eficiente. É realmente uma oportunidade de colocar os credores e o devedor à mesa para uma negociação e para uma revisão ali dos termos que foram contratados. Então, eu diria que nós temos que estar abertos à utilização desse mecanismo, temos que procurar profissionais especializados para bem instruir o pedido de recuperação judicial e a condução do pedido. Eu digo isso principalmente como administradora judicial, que auxilio na fiscalização, né, do procedimento aí em todas as suas etapas. E acho que definitivamente vencer esse estigma, né? A gente precisa usar desse recurso e como eu disse, quanto antes a gente reconhecer, né? A gente comenta que às vezes tem uma fase de negação do empresário, de que não, eu vou dar um jeito. O receio do que poderia causar na reputação entrar com pedido de recuperação judicial. E nós temos aqui centenas de casos bem-sucedidos, milhares de casos bem-sucedidos de empresas que aprovam o seu plano e seguem e continuam de maneira muito bem-sucedida no mercado. É importante que o empresário, quando ele perceba os sinais de instabilidade, de crise, ele procure os profissionais, porque não necessariamente seja necessária a recuperação judicial. Ou seja, dependendo dos números ou das condições, é possível que a gente atenda com situações de reestruturação menos onerosas, né? Ou seja, há casos em que é possível fazer uma recuperação extrajudicial, há muitos casos em que com uma mediação e arbitragem é possível efetuar algumas negociações com credores pontuais que podem resolver o problema. Então, ela é necessário que seja uma orientação correta. É muito o que geralmente a gente coloca aqui, o empresário, quando percebe, ele vai conversar com o contador. Ele é o profissional que está mais próximo a ele, né? Ou aquele colega advogado que faz a advocacia interna da empresa. Então, que eles entendam que é momento de um olhar, um olhar de especialista que vá dar o remédio processual equivalente à sua crise. Muito bom. De forma geral, o que a gente pode justamente analisar é que esse acompanhamento com certeza faz toda a diferença, e no caso aqui, para as empresas, para as pessoas que estão próximas da Conceito, com certeza o caminho é começar por aí. Trocar uma ideia, entender o processo e aí depois seguir com essa questão da RJ, né, Fernando? Perfeito, Éder. Entender o que é. Acho que esse é o X da questão. Para, como bem colocou a Natália, não perder o time ideal. Porque quanto mais eu postergar, por mais que seja uma medida dura, não vamos dizer que não é, mas quanto mais eu postergar, menor a chance de sucesso, mais difícil será. E com uma questão bem importante que eu quero deixar para todos, é que hoje o Instituto da Recuperação Judicial não se aplica a grandes corporações. Nós temos muitas empresas de médio, até de pequeno porte, que já podem usar com sucesso. Elas vão ser menos complicadas, inclusive. A gente tem casos aqui na região, né? E esse instrumento funcionou muito bem e funciona muito bem. A gente tem podido perceber que muitas empresas têm saído da recuperação judicial saudáveis, que é o grande objetivo da lei. Importantíssimo. E mais uma vez a gente reforça que, se você tem dúvidas sobre esse assunto, pode procurar a Conceito Contabilidade. Agradecer então a Daniele, a Natália e também o Fernando por essas informações, e muito obrigado a você pela companhia.